Ok, então, dando continuidade, vamos falar agora sobre uma diferença importante. Nós já vimos agora que nos estudos transversais nós podemos representar os resultados como frequência absoluta, podemos representar os resultados como um número fracionado, e podemos também representar esses resultados como porcentagem, né? Esses resultados de prevalência podem ser representados dessas três maneiras. Mas percebam que dessas três maneiras nós temos apenas um valor de frequência absoluta, um valor fracionado, um valor percentual. Então, nós podemos chamar isso de valor pontual de prevalência, e isso pode gerar uma certa confusão, porque existe uma diferença importante entre prevalência pontual e valor pontual de prevalência. E é essa diferença que a gente vai olhar agora com calma. Quando nós falamos de estudos transversais, né, estudos de prevalência, estudos observacionais de uma população, nós nunca estaremos observando algo pontual. Nós sempre estaremos observando algo que é variável. Você pode pensar num exemplo simples, de glicemia. Não existe um valor pontual de glicemia saudável. Existe uma faixa de valores de glicemia saudável. Existe uma variabilidade. Então, da mesma maneira, qualquer outra variável que seja observada numa população, seja observada na natureza, essa variável nunca será pontual, sempre será uma variável que tem uma determinada variabilidade. Nesse exemplo da imagem, nós temos tamanho de pés. Não existe um tamanho de pé padrão, né, um valor pontual de tamanho de pé. Existe uma variabilidade de tamanhos de pés na população. Então, é importante que nós, nos estudos transversais, saibamos representar essa variabilidade nos resultados de prevalência. E a melhor maneira de se fazer essa representação é através do que nós conhecemos como intervalo de confiança de 95%. O que significa esse intervalo de confiança de 95%? Se é um intervalo, significa dizer que é uma faixa de valores, se nós estamos trabalhando no estudo transversal, uma faixa de valores de prevalência, onde eu tenho uma confiança grande, de 95%, de que dentro dessa faixa de valores está representada aquela característica que eu quero estudar. Então, se eu digo que o intervalo de confiança de 95% da glicemia saudável vai de 70 a 100 miligramas por decilitro, significa dizer que nesse intervalo de valores de glicemia, 70 a 100 miligramas por decilitro, qualquer valor dentro desse intervalo, eu posso considerar de uma maneira confiável, com uma grande confiança, com 95% de confiança, que qualquer um desses valores representa a característica glicemia saudável dentro de uma determinada população. Então, fica claro agora que eu preciso, quando eu estou lendo um estudo transversal, um estudo de prevalência, ou quando eu realizo um estudo transversal, um estudo de prevalência, eu estou querendo estudar uma determinada população, mas pela impossibilidade de estudar essa população, eu, como um todo, por conta da sua dinâmica, eu vou usar um pedaço dessa população através da amostragem,
e esse pedaço da população vai ser utilizado para eu entender essa população, e nós já discutimos detalhes sobre a amostragem e sobre como uma amostra pode se apresentar, com a sua heterogeneidade, né? Nós vimos que nós representamos os resultados de prevalência de três maneiras, ou por um valor único, né, uma frequência absoluta, por exemplo, nesse exemplo aqui, nós temos 40 indivíduos, né, dentro de uma faixa da amostra, vamos dizer que seja esse pedaço da amostra aqui, 40 indivíduos, ou podemos representar como uma prevalência de valor pontual, valor fracionado, 0,4, ou podemos representar uma prevalência de valor pontual percentual de 40%. Então, aí nós temos três modos de representar pontualmente a prevalência de uma determinada característica dentro dessa amostra. E, consequentemente, entender isso como uma representação de como essa característica se apresenta na população, qual é a proporção dessa característica na população. Isso foi o que nós vimos até agora. Mas, se nós precisamos, para melhor representar essa prevalência, se nós precisamos considerar a variabilidade que toda característica tem dentro de uma população, então nós devemos, além do valor pontual, considerar essa variabilidade, ou seja, quais valores acima desse valor pontual e abaixo desse valor pontual devem ser incluídos para que eu tenha uma confiança de que essa faixa de valores representa bem essa característica dentro da população. E, nesse caso, nós estamos falando exatamente do intervalo de confiança de 95%. E abaixo eu mostro aqui exemplos simples, né? Prevalência, a parte é 40 indivíduos, a amostra, o total é de 100 indivíduos, a parte dividida pelo todo dá 0,4, que seria uma forma fracionada de representar essa prevalência. Se eu usasse só o 40, seria outra forma, né, através da frequência absoluta, de representar pontualmente essa prevalência. Mas agora eu uso o intervalo de confiança junto desse valor pontual para entender como é que essa prevalência varia dentro dessa amostra e, consequentemente, dentro dessa população. Então, se eu representar melhor ainda, para saber de onde vai essa faixa, do menor para o maior valor, eu posso ter 0,4 menos 0,02, 0,38, é o valor limítrofe inferior, e 0,4 mais 0,02, que dá 0,42, que é o limite superior. Então, nós temos limites, valores limítrofes, menor e maior, e qualquer valor dentro desse espaço, dentro dessa faixa, pode representar, pode ser considerado como representativo da prevalência dessa característica dentro da amostra, né? da ocorrência dessa característica dentro da amostra, da proporção dessa característica dentro da amostra, e, consequentemente, na população. Eu posso representar isso de maneira fracionada, posso representar isso de maneira percentual também. Para ficar mais claro ainda, vamos olhar o gráfico que nós já vimos anteriormente, né, do estudo que fala sobre mortalidade geral em grupos etários nos Estados Unidos, na região sul, estados da região sul, e na região norte, estados da região norte. Ou seja, 3 amostras foram coletadas, uma nos Estados Unidos,
que idealmente deve representar todos os estados dos Estados Unidos, uma amostra da região sul do Brasil, que deve idealmente ter indivíduos de todos os estados da região sul, e uma amostra da região norte, que idealmente deve ter indivíduos de todos os estados da região norte. E dentro dessas amostras, nós temos indivíduos de faixas etárias diferentes. Né? Então, aqui, ó, menor de 1 ano, de 1 a 4 anos, de 5 a 14 anos, de 15 a 49 anos e de 50 anos ou mais. E aí nós temos a prevalência em porcentagem aqui, né? E nós temos aí as prevalências pontuais. Né? Temos aqui Estados Unidos. Vamos pegar essa faixa de 50 anos ou mais para contextualizar o que nós estamos vendo em termos de variabilidade. Aqui nós temos a prevalência pontual Estados Unidos, tipo, cerca de 85%. Aqui nós temos a prevalência pontual na região sul, né, dessa mortalidade geral, um pouco acima de 70%. E aqui embaixo nós temos a prevalência pontual da região norte, mortalidade geral na região norte do Brasil, que é um pouco acima de 50%. Então, quando nós olhamos essas prevalências pontuais, qual é a nossa interpretação? Que a prevalência de mortalidade geral, nessa faixa etária de 50 anos ou mais, é maior nos Estados Unidos, em seguida vem a região sul e em terceiro vem a região norte. A mortalidade geral nos Estados Unidos é maior do que na região norte e na região sul, e a mortalidade geral na região sul é maior do que na região norte, quando nós consideramos as prevalências pontuais. Agora, quando nós consideramos os intervalos de confiança, a variabilidade dessas prevalências, nós devemos entender essa variabilidade como algo natural dentro das populações, porque é natural na natureza que haja essa variabilidade. Vou colocar aqui exemplo fictício, porque eu não tenho esses dados, mas para que você possa entender como essa variabilidade, como esse intervalo de confiança de 95% pode modificar a interpretação do entendimento, né, dessas prevalências. Então, se o intervalo de confiança dessa prevalência de mortalidade geral nos Estados Unidos tivesse esse tamanho, então nós poderíamos dizer que a prevalência lá varia entre 78 até 93, mais ou menos, por cento. E aí, se nós tivéssemos também o intervalo de confiança da região sul do Brasil, e aí eu vou colocar aqui assim, daqui até aqui. Vamos dizer que vale de 80%, 65% até 80%, essa variabilidade de prevalência da mortalidade geral na região sul para essa faixa etária. E para a região norte, nós temos esse intervalo de confiança que vai de 60% até cerca de 45%, prevalência de mortalidade geral nesse grupo etário. São exemplos fictícios, eu não tenho esses dados, mas serve como exemplo para nós sobre como o intervalo de confiança de 95% da prevalência, como a variabilidade dessa prevalência nos dá mais clareza sobre como uma determinada característica está presente dentro de uma determinada amostra, dentro de uma determinada população. Antes, o entendimento era a prevalência da mortalidade geral é maior nos Estados Unidos do que no Brasil, e na região sul do Brasil era maior do que na região norte. Agora, quero chamar a atenção de vocês para essa faixa aqui.
de valores. Por que eu quero chamar atenção para essa faixa? Porque você percebe que a parte de baixo do intervalo de confiança da mortalidade, da prevalência de mortalidade geral nos Estados Unidos e a parte de cima do intervalo de confiança da mortalidade, da prevalência de mortalidade geral na região sul do Brasil, esses dois intervalos de confiança, eles apresentam valores que se sobrepõem, ou seja, que são idênticos. Então, existem valores de prevalência de mortalidade geral nos Estados Unidos que são idênticos aos valores de prevalência de mortalidade geral na região sul do Brasil. Se isso acontece, a nossa interpretação estatística é de que não existe diferença de prevalência entre esses grupos, entre essas amostras, consequentemente, entre essas populações. A prevalência de mortalidade geral nos Estados Unidos é igual à prevalência de mortalidade geral na região sul do Brasil. Por quê? Porque a mesma prevalência que pode representar essa mortalidade geral nos Estados Unidos, os mesmos valores, são também representativos da prevalência de mortalidade geral na região sul do Brasil. Agora, quando você olha para a região norte, quando você olha para essa faixa aqui, você vê que a parte inferior do intervalo de confiança da prevalência de mortalidade geral na região sul não compartilha valores com o intervalo de confiança da prevalência de mortalidade geral na região norte do Brasil. Se não existe um compartilhamento de valores, significa que essas prevalências são diferentes. A prevalência de mortalidade geral na região sul do Brasil é maior do que a prevalência de mortalidade geral na região norte do Brasil. Então, agora muda a interpretação. Antes, com a prevalência pontual, nos Estados Unidos, a prevalência de mortalidade geral é maior do que na região sul e na região norte. E a prevalência de mortalidade geral na região sul é maior do que na região norte. Agora, com a variabilidade sendo utilizada, o intervalo de confiança de 95% sendo utilizado, eu vejo que a minha interpretação sobre essas prevalências muda. A prevalência de mortalidade geral nessa faixa etária, né, nos Estados Unidos e na região sul do Brasil, não diferem. A prevalência é a mesma. Mas a prevalência nos Estados Unidos e na região sul é, sim, maior do que a prevalência de mortalidade geral na região norte. Então, é importante perceber o seguinte: se os intervalos de confiança de prevalência de dois grupos, se eles não se encontram, se os intervalos de confiança de dois grupos, se eles não se encontram, significa que realmente eles são diferentes. Essas prevalências são diferentes. Mas se os intervalos de confiança de dois grupos se sobrepõem, compartilham valores, significa que a prevalência desses grupos não difere.
A mesma prevalência existe nos dois grupos. Aí vem uma dúvida importante. E se esse compartilhamento de valores desses intervalos for pontual, apenas um valor, vamos dizer que seja o valor de, vamos colocar aqui, 79%. 79% é o valor, o último valor do intervalo de confiança do grupo, e 79% é o último valor do intervalo de confiança do outro grupo, da prevalência do outro grupo. Se então a sobreposição seja apenas de um valor, o que eu devo considerar? Existe diferença? Não existe diferença? Aí entra a necessidade da utilização do pensamento crítico. Não só nessa situação, em todas as situações, mas aqui principalmente, nesta situação última aqui principalmente. Porque eu vou ter muito claramente aqui duas situações. Se nós estamos falando de prevalência de uma situação clínica, nós temos aqui uma situação que é estatística e temos aqui uma outra situação que é clínica. Vamos traduzir clínica como terapêutica, como diagnóstica, coisa dentro da área médica, dentro da área de saúde. Por que aqui eu tenho essas duas condições? Porque eu tenho aqui um momento em que uma máxima da epidemiologia surge, que diz o seguinte: nem tudo que é estatisticamente significativo é clinicamente relevante. Nem tudo que é estatisticamente significativo é clinicamente relevante. Também, do mesmo modo, contrário, nem tudo que é estatisticamente não significativo é clinicamente irrelevante. O que essas máximas querem dizer? Quer dizer que você precisa interpretar os resultados à luz da tua vivência, da tua experiência, da situação que você está presenciando, você está vivendo. E, obviamente, essa interpretação deve considerar os resultados que estão sendo apresentados, mas também deve considerar outras variáveis que só você que está dentro da realidade pode utilizar como peso também. Então, aqui, se o último valor de um intervalo é 79% e o último valor do outro intervalo também é 79%, estatisticamente não há diferença. As prevalências são iguais. Compartilhou valores em intervalos de confiança, duas amostras têm prevalências que compartilham intervalos de confiança, estatisticamente não há diferença. Compartilham valores de intervalo de confiança, estatisticamente não há diferença. Compartilham um valor no intervalo de confiança, estatisticamente não há diferença. Agora, se esse compartilhamento é apenas de um valor, clinicamente, isso é relevante ou é irrelevante? É algo que só pode ser julgado à luz da realidade que estiver sendo vivenciada. Uma coisa é eu ter uma situação em que diversos valores de prevalência são sobrepostos. Mas quanto menos valores vão sendo sobrepostos,
a tendência é de que haja uma maior diferenciação entre esses dois grupos. Mas até onde eu devo considerar que ainda esses grupos não são diferentes? Ou até onde eu devo considerar que, a partir dali, eles realmente são diferentes? Eu sei que quando os intervalos de confiança não sobrepõem valores, eu posso considerar os grupos como diferentes. Ponto. Agora, a partir do momento que os intervalos de confiança compartilham valores, eles podem compartilhar apenas um valor ou podem compartilhar mais de um valor. Quanto mais valores esses intervalos compartilham, mais semelhantes são os dois grupos, mais semelhantes são as prevalências. Quanto menos valores eles compartilham, menos semelhantes esses grupos são, mais diferentes eles são. Mas a partir de quanto eu posso considerá-los, aceitá-los como diferentes? A estatística é clara. Se tiver um único valor sendo compartilhado, eu ainda considero iguais. Mas a estatística ela não determina a ação clínica, não determina a ação na vida real. O que estatisticamente pode ser importante, um valor sendo compartilhado, pode ser que na clínica seja irrelevante. Então, quando nós pensamos em prevalência e em variabilidade de prevalência, a gente deve ter claro, né, de que essa variabilidade é algo natural, algo que vai acontecer independente da dimensão que eu estiver estudando ou que o pesquisador estiver estudando, essa variabilidade vai estar presente. Professor, então significa que os trabalhos de prevalência que nós temos publicados aí na literatura, o ideal seria que todos viessem com prevalências e intervalos de confiança. Não tenha dúvida em relação a isso. Porque com o intervalo de confiança eu consigo ver qual é o tamanho da variabilidade daquela prevalência dentro de uma população. Eu olho com mais confiança para essa prevalência. Se eu vejo apenas o valor pontual, ainda ele é útil? É, mas eu tenho menos confiança. E uma coisa interessante sobre esses intervalos de confiança é que eles têm uma relação direta com o tamanho da amostra. E isso é muito importante, porque nós vimos anteriormente que na amostragem nós precisamos determinar, entre outras coisas, o tamanho dessa amostra. E todos nós temos uma noção de que quanto maior o número de indivíduos participantes, né, de uma amostra, quanto maior o número de elementos dentro de uma amostra, melhor é o trabalho. Uma das razões para isso é que quanto maior o tamanho da amostra, menor é o tamanho do intervalo de confiança. E quanto menor o tamanho do intervalo de confiança, mais confiante ele é. O que é mais confiante? Eu dizer que algo pode ser representado por muitos valores, ou eu dizer que algo pode ser representado por poucos valores? É mais confiante eu ter algo que possa ser representado por poucos valores. Porque assim eu tenho mais clareza e precisão nessa representação. Quanto maior o número de valores, mais difícil fica de estabelecer se aquilo realmente é a característica que eu estou observando. Imaginem um intervalo de glicemia que fosse de 30 a 150. Para algumas pessoas,
Esse 30 seria uma hipoglicemia muito grave, né? Então, até pode ter pessoas que com 30 de glicemia consigam ainda estar não confusas, não em delírio, né? Ainda estejam respondentes, conscientes, mas outras não. Então, considerar o 30 como saudável fica menos confiante, menos confiável. Quanto menor, mais estreito é o intervalo, a faixa de valores representativos de uma característica, mais confiante é esse intervalo, mais confiança você tem nessa representação. E no caso dos intervalos de confiança, quanto maior o número de participantes de uma amostra, menor vai ser esse intervalo, por razões que nós posteriormente vamos conversar sobre. Então, assim, nós podemos resumir o que nós vimos agora da seguinte maneira: temos uma população, SEMEC, dentro da população do SEMEC nós temos outras populações ou subpopulações, como, por exemplo, a de pacientes atendidos no serviço de cardio. Já vimos que trabalhar com populações inteiras é difícil por conta da dinâmica das populações, então você acaba trabalhando com um pedaço dessa população, uma amostra, e nessas amostras nós fazemos análises e fazemos estimativas, como, por exemplo, o cálculo de prevalência. E calculamos as prevalências pontuais aqui, por exemplo, de fibrilação atrial, infarto agudo do miocárdio e hipertensão ventricular esquerda, é o que dizem essas siglas. Vimos que essas prevalências pontuais são importantes, mas mais importante ainda é se nós tivermos a elas atrelados os seus intervalos de confiança. Até onde acima ou abaixo dessas prevalências pontuais, essa prevalência pode variar, né? E aí nós temos aqui exemplos fictícios de intervalo de confiança, que nesse gráfico aqui estão representados como as faixas de valores, e com essas faixas de valores mostrando claramente o tamanho dessas variabilidades, a gente consegue perceber o que diferencia, que não diferencia, né? Vimos aí que a prevalência da fibrilação atrial não difere da prevalência de hipertrofia ventricular esquerda. Estamos vendo aqui que a prevalência de infarto agudo do miocárdio é maior do que a de fibrilação atrial. As faixas, elas não se tocam. Entretanto, nós temos aqui infarto agudo do miocárdio e hipertrofia ventricular esquerda compartilhando ali um único valor. Estatisticamente não há diferença. Clinicamente, eu posso considerar que essa prevalência de infarto agudo do miocárdio é maior do que a de hipertrofia ventricular esquerda? Isso aí vai depender do que você vê lá na sua amostra. Provavelmente não. Não haverá, realmente, a clínica vai concordar com a estatística. Não vai haver uma discordância muito grande entre hipertrofia ventricular e infarto agudo do miocárdio. E a partir dessas observações e dessas inferências, nós podemos entender o que está acontecendo com esses pacientes lá no serviço de cardio, qual é o panorama desses pacientes, quais são as características que eles estão apresentando com maior ou menor ocorrência, e a partir disso começamos a entender melhor essa situação e possivelmente o olhar crítico, o pensamento crítico, né, o raciocínio crítico sobre esse panorama vai nos gerar questionamentos que poderão nos gerar hipóteses que poderão nos levar a ações científicas para investigação e ou melhoria de situações específicas que foram observadas por essa avaliação, por esse estudo.